Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, beneficente e misericordioso. Continuando com a nossa série sobre as orações, vamos falar sobre Salat al-Jum'ah, a oração da sexta-feira. Allah subhanahu wa ta'ala determinou sobre essa oração de Jum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala estipulou para os muçulmanos fizessem essa oração em congregação na sexta-feira. Primeiro, para nós sabermos que esse é um dia importante, esse é o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala criou Adão, é um dia em que Allah subhanahu wa ta'ala retirou Adão do paraíso, é um dia em que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer acontecer o último o julgamento. Esse é um dia importante com muitas recompensas. É um dia em que todo muçulmano é aconselhado para ir no Salat Jama'a para todos aqueles que têm possibilidade de o fazer. Aqueles que moram nos lugares onde que podem se concentrar, fazerem essa oração. A oração de Jum'ah, ela é feita normalmente nas mesquitas, que nós fizemos, mas pode ser num lugar no campo, onde que as pessoas podem se juntar, num lugar livre, onde que dá para acomodar toda a gente que estiver naquele dia. A oração de Jum'ah primeiro. Para quem é obrigatório atender essa oração de Jum'ah? A oração de Jum'ah é feita na hora do Dhuhr. Nesse dia, em vez de nós realizarmos o Dhuhr, nós realizamos o Salat de Jum'ah. Para aqueles que têm as condições para rezar naquele dia Jum'ah. Para aquele que não conseguir, para aquele que estiver doente, para aquele que estiver sozinho, então ele reza o Dhuhr normal, como se fosse de Dhuhr todos os dias que nós rezamos. Para quem é obrigatório atender a Salat Jum'ah? O Salat Jum'ah é obrigatório para aqueles todos que tenham as seguintes condições, umas características que são selecionadas para poder se realizar a oração de Jum'ah. Primeiro, é obrigatório para todo aquele que é homem. O homem é obrigatório que na sexta-feira ele faça o Salat Jum'ah. Para mulheres não é obrigatório, mas se ela tiver a condição, se ela tiver, pode realizar a Salat de Jum'ah onde se realiza. Mas não é uma obrigação como se fosse para com os homens. Uma das segundas condições é ser responsável legal. Isso é, a pessoa ser ciente, ser um adolescente, saber o que ele vai fazer. Não é obrigatório para uma criança que não esteja ciente daquilo que não é responsável por si próprio fazer a Salat Jum'ah na mesquita ou onde que se faz. Não é obrigatório, mas ela pode fazer a oração. Então, quando a pessoa é sã, mentalmente a pessoa é bom, então ele pode fazer a oração de Jum'ah. É obrigatório. E é obrigatório para residente. Para residente, aquele que mora naquela cidade, aquele que mora naquele ao redor, que ele não seja um viajante. Para um viajante não é obrigatório. Mas se ele estiver perto, ele pode se juntar, ele tiver tempo, pode rezar a Salat Jum'ah. Mas ele na sua viagem, ele pode fazer a Salat Dhuhr. E a quarta condição, para aquela pessoa que tiver uma saúde boa. Uma saúde, a pessoa tiver condições de se deslocar para esse lugar. A pessoa consegue andar, a pessoa não está hospitalizado, a pessoa não tem uma doença que possa contaminar os outros, a pessoa não tem nada que lhe incomoda, então para ele é obrigatório. Se ele tiver uma doença que possa contaminar os outros, então ele é proibido para ele se juntar aos outros, fazer a oração da sexta-feira. Se ele estiver doente, está hospitalizado, então essa obrigação é retirada dele. Ele pode não fazer o Salat Jum'ah em grupo, mas sim ele vai fazer a Dhuhr, porque quando você está doente, pode fazer, ainda a obrigação existe de fazer as orações. Essa é uma das condições de fazer o Jum'ah. E ainda dentro da mesquita,
o Juma é composto primeiro pelos 2 khutbas, sermões, que é sermão, que é preciso fazer a sermão. O imam, ele faz duas khutbas na mesquita em frente do jama'a. Ele fica por frente de todos que estiverem lá e ele vai fazer sermão, dividido em 2 partes. Existem umas certas condições, louvar Allah subhanahu wa ta'ala, recitar o versículo e dar conselho para aqueles que estiverem lá. Então ele vai fazer o primeiro sermão e senta. Depois levanta para fazer o segundo sermão. Então assim as 2 khutbas que são feitas primeiro. E todo mundo que estiverem lá, ele é obrigado a estar a escutar. Mas uma vez, nesse Jumu'ah, para aqueles que estão a escutar o sermão do sheikh, do imam, daquele que estiver a orientar, eles são obrigados a escutar. Não são aconselháveis estando lá a brincar. Não é permitido conversar. Não é permitido falar no telefone. Não é permitido estar lá deitado. Não é permitido estar fora daquele... Não, você está na mesquita, então você tem que estar atento a sermão que está sendo feito. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nosso profeta Muhammad, nos ensinou: aquele que brincar, ele não tem o Jumu'ah. Se alguém estiver a conversar, você mexendo ele, falando com ele, você também está perdendo a sua oração de Jumu'ah. Então, a obrigação desse dia é estar a escutar o imam, aquele que está a fazer o sermão. Depois da sermão, o imam vai fazer as 2 unidades, 2 rakat, naquele dia, que são recitadas em voz alta, diferentemente da oração do Dhuhr que nós recitamos todos os dias, que nós rezamos todos os dias. E assim completa-se o Salat Jumu'ah. Essas são as condições para quem é obrigatório e as condições para poder se fazer a oração do Jumu'ah nesse dia da sexta-feira. Para aquela pessoa que não fez o Salat de Jumu'ah, ele tem que fazer a Dhuhr. Não é aconselhável ou não se pode fazer, como muitos falam, na sexta-feira faz o Jumu'ah, depois faz o Dhuhr. Esse não é o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então essa é a condição de aquelas pessoas que são obrigatórios para poderem fazer a oração de Jumu'ah na mesquita, na sexta-feira, na hora do Dhuhr. Assim nós cumprimos com a obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala, que Ele impôs para nós, pelas suas palavras no Coran, para nós se juntarmos e realizarmos a Salat de Jumu'ah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين.